Estamos voltando aí o segundo bloco já, né? Estamos hoje com a presença do Dr. Rodolfo Amori com o tema câncer, né? Em tempos de pandemia, o tratamento de câncer em tempos de pandemia. Nós já discutimos algumas coisas, já demos assim várias perguntas, ele já respondeu aqui, e nós vamos continuar, né? No último bloco, eu fiz a seguinte pergunta: se existem efeitos adversos a esses tratamentos, que foi uma pergunta que antecedia a do Dr. Marcos, né? Sobre a radioterapia, quimioterapia, cirurgia. Existem efeitos adversos, doutor, em relação a isso? Sim, como qualquer tratamento, existem seus efeitos adversos, as sequelas, né? Cirurgia, por exemplo, existe muito, quando você às vezes vai fazer uma cirurgia grande, às vezes você causa uma certa mutilação no paciente, onde ele pode ficar com uma certa limitação de algum movimento, de algum inchaço de alguma parte do corpo. Um exemplo clássico que a gente tem é o da mama, né? Às vezes você tem que retirar a mama toda, o paciente fica sem a mama, aí às vezes a necessidade de você fazer uma reconstrução. Quando você faz o que a gente chama de esvaziamento axilar, que é a cirurgia dos gânglios, dos linfonodos debaixo da axila, você pode criar uma certa limitação do membro, do braço, dos movimentos. Então, de cirurgia, você tem essa limitação em relação às sequelas do tratamento, ou até mesmo mutilação, perda de alguma parte do corpo e assim por diante, quando são as cirurgias muito mais avançadas, os quadros muito mais avançados. Em relação à quimioterapia, geralmente o efeito é muito maior durante o tratamento. Queda de cabelo, náusea, vômito, diarreia, aí perda ou diminuição da imunidade, né? Então, essa diminuição da imunidade pode ser pelo tratamento da quimioterapia, porque o quimioterápico ele não agride só a célula ruim, ele também agride a parte boa, e isso pode fazer com que as defesas do paciente fiquem mais prejudicadas. Em relação à radioterapia, ela é uma radiação, uma dose um pouco maior. Então, às vezes, o paciente pode evoluir com queimadura de pele e, às vezes, uma certa também o efeito que a gente chama de efeito actínico, ou por queimadura do tratamento, na região onde foi irradiada. Então, todo e qualquer tratamento tem suas sequelas. O paciente oncológico ele tem bastante sequelas também do tratamento, mas que, na maioria absoluta das vezes, o paciente evolui muito bem e se adapta bem à nova realidade dele a partir daquele momento. Rodolfo, diante do cenário confirmado câncer, o paciente pode optar, claro que a gente sabe no meio científico que o paciente ele tem autonomia, né? Mas ele pode optar por decidir o momento de tratar. Ele pode dizer, doutor, não quero começar agora, ou como é que a ciência, como é que a medicina e a oncologia abordam o paciente quando ele mostra resistência a iniciar um tratamento? Uma das avaliações que a gente sempre tem que levar em consideração é porque não é uma notícia fácil de se dar, muito menos, ou principalmente, de se receber, que o paciente está com câncer. Então, existem pacientes que entram em negação e existem pacientes que entram com problemas psicológicos. Então, o médico tem que ter a experiência de lidar com esse problema para fazer com que o paciente não deixe de tratar, né? Logicamente, a decisão do tratamento é do médico e do paciente juntos, mas principalmente do paciente. Nem o médico vai fazer algo forçado no paciente. Mas é responsabilidade do médico dar todas as informações possíveis sobre tratamento, sobre efeitos colaterais, sobre sequelas, sobre prognóstico, ou seja, quais as chances de cura desse paciente, e, logicamente, reforçar que não é uma condenação de morte e que as chances de cura são altas. Hoje em dia, você consegue, dependendo do tipo de tumor, quando você diagnostica bem precocemente, as chances de cura são maiores que 90%. Então, assim, é muito alto para você deixar de tratar logo de cara. Então, cabe, é um direito do paciente optar se faz ou não, mas cabe ao médico tentar convencê-lo de maneira responsável que aquele é o melhor momento. Quando houver necessidade, o paciente tem que ser avaliado por psicólogo, até mesmo por psiquiatra, para avaliar essa parte depressiva que pode chegar no comportamento desse paciente, negação, às vezes não aceitar a doença e assim por diante. É interessante ter colocado isso, porque tem a maneira de se dar essa notícia, né, que já não é tão fácil, e
quem está abordando, de um lado, digamos, tem um leigo, né, que é o paciente. Em geral, são pessoas que não têm conhecimento técnico. De outro lado, está um profissional que tem um conhecimento técnico, que tem que conscientizar o paciente dos riscos de postergar o tratamento e também, ao mesmo tempo, deixá-lo ciente de que tem os efeitos colaterais. Então, o paciente, quando ele está bem orientado, bem instruído, ele contribui para o tratamento, não é isso? Com certeza. O paciente que, às vezes, como a gente costuma dizer, veste a camisa e diz, não, vai dar certo, as chances de dar certo é muito maior. Parece que o paciente, o paciente ajudando o tratamento ajuda melhor o paciente. Assim que a gente geralmente fala para o paciente. Não é um tratamento simples, é um tratamento longo, pesado, às vezes há sim sofrimento com o tratamento, mas na grande parte das vezes o paciente percebe que não era aquilo que ele achava que seria tão ruim. Tem pacientes que evoluem muito bem sem nenhum tipo de alteração, tem outros pacientes que sentem mais, mas aqueles que geralmente têm um astral um pouco melhor, ele evolui bem melhor do que aqueles que já entram depressivos e que precisam de uma ajuda psicológica mais de perto. Tem uma pergunta aqui de uma telespectadora que eu acho que vai ser uma junção do que vocês estavam falando, que é da Maíldes, e ela fala assim: ao primeiro resultado confirmado, né, de câncer, que o médico tem em suas mãos, existe uma técnica, né, para falar, foi justamente isso que vocês estavam comentando, para que não seja, para que a pessoa não entre em depressão, de saber a doença, de se tratar, e se precisa de urgência ou não no tratamento? Então, assim, em resumo, ela quer saber se existe uma técnica, né, em falar para esse paciente logo de cara que ele tem câncer. Eu costumo dizer que a técnica é a famosa experiência, né? Eu já tenho fazendo 21 anos de formado. No início, você fica inseguro como profissional, mas depois, com o tempo, você começa a estudar melhor a parte psicológica dos pacientes, você começa a ler e pesquisar mais sobre comportamentos, e você começa a verificar que o que o paciente quer, ele vai ter uma notícia dita ruim, mas o que ele quer é ter segurança de que ele está no lugar certo, com o profissional certo, e que vai fazer o tratamento certo. A gente tem que demonstrar segurança, a gente tem que demonstrar conhecimento do que está fazendo, né? A gente costuma sempre dizer o seguinte, tinha um professor meu da faculdade que dizia o seguinte: para você ser um grande médico, você não precisa saber muito a medicina, mas você precisa tratar o seu paciente como você gostaria que fosse tratada a sua mãe. Então, eu levo isso para a minha vida, então eu sempre deixo o paciente livre para conversar, para desabafar. Já tive consultas que duraram duas horas, algumas consultas bem rápidas, mas mas esses pacientes que já estão no diagnóstico, você tem que oferecer mais tempo. O paciente pergunta muito, o paciente não pode sair com mais dúvida do que entrou. Então, às vezes, deixando o paciente falar, deixando o paciente desabafar, mostrando que ali, além do profissional que vai tratá-lo, também tem alguém que vai cuidá-lo do ponto de vista geral, não só da doença, isso faz com que o paciente tenha maior confiança e, geralmente, ele vai aderir melhor ao tratamento. Eu acho interessante tocar nesse assunto, porque existe algo que a gente fala muito no meio, né, no meio que eu falo assim, dos profissionais de saúde, que é a humanização, né? Quando nós já deveríamos ser, né, Rodolfo? Assim, nós somos humanos, então por que se cobra muito, por que se fala tanto nessa palavrinha humanização? Será que, ao longo do tempo, as pessoas foram perdendo esse sentido que você acabou de falar, de muitas vezes se colocar no lugar do outro? Isso é muito importante, porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente quer o melhor, né? Se for uma mãe minha, se for um pai meu, se for um familiar meu, então a gente sempre espera que tenha algo melhor, não é isso? E eu creio que é isso que tu tentou, de alguma forma. Com certeza. Eu acho que o paciente tem que pensar, o profissional, seja ele qual for, né? Não é só o médico, não. Eu acho que quando você vai atender um outro, né, ser humano, você tem que atendê-lo como você gostaria que fosse tratado. Eu acho que esse é o princípio básico de qualquer profissão. Disso aí, Rodolfo, já despertou uma curiosidade que
que nós escutamos uma palavra, equipe multidisciplinar. O que o nosso telespectador pode entender sobre uma equipe multidisciplinar? Que abordagem, como é que ela, se ela for instruída, olha, o seu tratamento vai passar por uma equipe multidisciplinar. Ela pode se sentir segura com essa equipe? Que profissionais, como é que se organiza o pensamento de uma pessoa que vai para um local, acha que vai ser acompanhada só por um médico e passa a receber a notícia de que uma equipe vai cuidar? Ela pode se sentir segura? Sim, quando a gente fala em câncer, até por ser uma doença muito estigmatizada, ter esse peso negativo muito grande, os efeitos psicológicos desse paciente são importantes. Como é uma doença também que agride muito o corpo, os efeitos nutricionais, os efeitos de limitação do paciente também são importantes. Então, quando a gente fala de equipe multidisciplinar, a gente tem que pensar que o paciente não é um tumor. Ele é um paciente que tem um tumor. Tem muita gente que, às vezes, você se foca muito no tumor e esquece do resto. Então, a gente tem que pensar que esse paciente ele tem medo, ele chora, ele tem angústia, ele tem depressão, ele tem, às vezes, dificuldade para se alimentar, ele tem, às vezes, dificuldade para se locomover, às vezes, ele tem uma dificuldade para respirar. Então, quando você cria um ambiente propício para que você ofereça tratamento nessas partes, não só voltando do ponto de vista médico, mas sim um atendimento global, multidisciplinar, onde você vai ter psicólogo, você vai ter nutricionista, você vai ter fisioterapeuta, enfermagem, né, que faça um tratamento global, um atendimento global. Né? Não só pensar que o tratamento de câncer é só químio, é só radioterapia, é só cirurgia. Não. Esse paciente precisa ter uma avaliação mais global. E aí você tem o médico que, em tese, vai liderar essa equipe, ele tem que ter o feeling de saber entender o momento certo, né, de onde, qual o profissional que esse paciente precisa naquela etapa do tratamento. E, às vezes, quando você cria esse ambiente com vários profissionais para dar esse melhor apoio para o paciente evolui bem melhor. Existe algo que eu já percebi, já olhei e vi que é muito importante, é o papel da família. Né? O que tu pode falar a respeito disso, já em anos de experiência, a importância da família no tratamento do paciente com câncer? Que nível, que grau de importância é a família? Talvez seja o principal fator, né, de adesão do paciente ao tratamento, apoio familiar. Né? Esse paciente ele vai tratar e vai voltar para casa. Né? Esse paciente vai estar angustiado, então a família tem que entender que é um paciente que pode estar mais irritado, mais depressivo, não quer comer, não quer beber, não quer sair da cama. Então, a gente tem que... É um tratamento mais globalizado, onde a família tem que estar presente e saber do que está acontecendo. É interessante sempre que a família participe das consultas para saber o que está sendo feito, para saber o que é que pode ser feito em casa para melhorar o resultado desse tratamento. Então, mais do que nunca, como sempre, a família é muito importante. Então, tem que ter esse cuidado de você tratar o paciente, mas você tem que também ter essa atenção especial para o familiar, para que ele seja mais um aliado nessa luta. Já chegou casos para você de paciente que não queria de jeito nenhum que contasse para a família, que a família ficasse sabendo? Já teve algum caso nesse... Já tive paciente que tinha o diagnóstico e não queria que a família que soubesse. Mas a regra geralmente é o contrário. Geralmente a família sabe que o paciente tem alguma coisa, aí vai a família primeiro no consultório, leva todos os exames do paciente que ele já fez, sem o paciente, e aí vai contar e vai explicar. E muitas das vezes a família quer que o paciente não saiba, aí a gente fica numa situação bem difícil. Né? Como é que eu vou propor um tratamento e dizer para o paciente que ele não tem aquele problema? Então, aí a experiência faz com que a gente comece a levar as coisas com mais calma
e adquirindo a confiança. E uma coisa que a gente observa nesses longos anos de profissão e de oncologia é de que a grande parte dos pacientes onde a família tenta esconder para tentar aliviar o sofrimento, a grande parte já sabe que tem o problema. E, às vezes, também não tenta passar para a família, que sabe, para não deixar a família mais angustiada. Então, é como se fosse os filhos protegendo os pais protegendo os filhos, e, aí, no final das contas, um acha que o outro não sabe, mas, às vezes, quando o paciente percebe esse cuidado da família e percebe a segurança no tratamento com o profissional que vai atendê-lo, ele às vezes, começa a tratar e meio que se fazendo que não sabe, e as coisas vão fluindo. Então, e tem paciente que, às vezes, exige, que quer saber o que é, e a gente tem que ser responsável em dizer a verdade para o paciente. E tem algo assim que tu falou que eu achei bem curioso, que eu já vi um caso onde a esposa sabia e ele sabia, só que um escondia do outro, entendeu? Aí ela falava com a gente, não, mas ele não sabe que tem. E ele vinha e falava, e a gente fica meio na sinuca de bico ali, né? É por isso que eu falei, a maioria das vezes os dois lados sabem, mas um lado acha que o outro não sabe e fica nesse... A gente tem que saber lidar com essa diferença para não parecer que, de repente, a gente conta a verdade para o paciente e, aí, de repente, ele deprime e aí a família fica chateada com o profissional porque falou a verdade. Então, cada paciente é um paciente diferente. O atendimento sempre tem que ser personalizado, não é uma receita de bolo, não. Olha só como passa rápido, né? Nós já estamos aqui encerrando o segundo bloco e eu já quero deixar a pergunta aí para o doutor Rodolfo responder no próximo bloco. Quando considerar um paciente curado? No próximo bloco, ele vai estar respondendo aí para nós, ok? Fique ligado.